Ela era beleza e intelecto envoltos numa casca vulnerável. Romy Schneider, rainha do cinema, ícone trágico eterna Sissi. Mas por trás de cada fotografia, por trás de cada manchete, havia um homem que tudo via. Daniel Biasini, seu segundo marido, aquele que segurou sua mão nos triunfos, nos escândalos na noite em que seu filho morreu e na manhã em que ela não acordou. Por mais de 40 anos, ele permaneceu em silêncio até agora. 16 anos depois, Daniel quebra o silêncio. E o que ele revela colocará em xeque tudo o que pensávamos saber sobre Romy. Por que o coração dela realmente parou de bater, o que aconteceu entre eles depois do acidente de David, e por que mesmo tendo se casado novamente, ele ainda a chamava de o amor que não consegui salvar. Esta não é apenas uma confissão, é o capítulo final de uma história que nunca terminou de verdade, de assistente a marido, em 1973. Daniel Biasini tinha apenas 24 anos, um jovem franco-italiano de traços marcantes e um comportamento calmo e inteligente. Ele trabalhava como assessor de imprensa para uma produtora de cinema quando o destino o levou ao set de Lane, dirigido por Pierre Granier de Fer. Lá, ele conheceu Romy Schneider, a queridinha da Europa, já uma lenda viva aos 35 anos. A garota Sissi havia se tornado uma das atrizes mais respeitadas do cinema francês, mas por trás dessa elegância, ela estava desmoronando por dentro. Seu casamento com o dramaturgo alemão Harry Min desmoronou devido a tensões e abusos, e ela lutou pela guarda do filho David. A imprensa sensacionalista a retratou como instável, temperamental e imprevisível. Ele se tornou seu porto seguro em meio à tempestade. Oficialmente, ele cuidava apenas das relações com a imprensa e da logística. Extraoficialmente, ele se tornou sua âncora. Quando Romy finalmente se mudou para Paris, foi Daniel quem encontrou para ela um apartamento no Rue Bonaparte, perto de Saint-Germain-de-Provence, um refúgio tranquilo, longe dos holofotes. Ele administrava as ligações, os compromissos e a imagem pública dela e cuidava do pequeno David quando ela estava filmando no exterior. Inicialmente, o relacionamento deles era puramente profissional, mas a intensidade do mundo de Romy não deixava muito espaço para distanciamento. Ela chegava em casa das filmagens completamente exausta. Daniel recordou mais tarde. Ela não queria glamour, queria silêncio, queria paz, e foi isso que ele lhe deu. Em 1974, ele era muito mais do que um assistente. Era seu confidente, seu porto seguro emocional. Romy, que constantemente lutava contra sentimentos de traição e abandono, encontrou nele algo novo, estabilidade. Ele derrubou alguém anos mais jovem, mas a diferença de idade não importou. Com ele eu me sentia jovem de novo, disse ela certa vez a uma amiga. Casaram-se discretamente em Berlim Ocidental em dezembro de 1975. Quase nenhuma celebridade foi convidada. Romy queria intimidade, não ostentação. A imprensa, ainda obcecada com seu antigo amor por Alain Dan, deu pouca atenção ao casamento. Mas Daniel não se importou. Ele não se casou com a estrela, ele se casou com a mulher. A felicidade não durou muito. Na véspera de Ano Novo daquele mesmo ano, Romy sofreu um aborto espontâneo após um procedimento odontológico. A perda a devastou. Ela queria esse filho mais do que tudo, disse Daniel. Partiu seu coração. E, no entanto, a vida continuou. E continuou 2 anos depois, em 21 de julho de 1977, quando sua filha Sarah nasceu. Pequena, prematura, mas forte. Romy irradiava alegria. Os amigos disseram que ela nunca parecera tão tranquila. Com Sarah, Daniel contou mais tarde, Romy acreditou pela primeira vez que a felicidade podia durar. E por um tempo durou. Eles moravam entre Paris e Saint-Tropez, faziam jantares tranquilos, visitavam os pais de Daniel nos fins de semana e passavam os feriados à beira-mar. Romy apreciava muito esses momentos. Cozinhava refeições simples, cantava para Sarah e passeava no jardim com David. Foram os melhores anos, disse Daniel em voz baixa. Mas a fama cobrou seu preço. A carreira de Romy era exigente. Filmes com Claude Andreevski Costa Gavras, enquanto Daniel trabalhava como jornalista e escritor. Os períodos de separação se tornaram mais longos. Estávamos ambos em busca de algo, admitiu ele. Ela sua arte, eu minha independência. E nesse meio tempo, nossa família começou a desmoronar.
Discussões substituíram o riso. Romy, que vivia entre a genialidade e o desespero, era atormentada por suas próprias inseguranças. Os fantasmas do seu passado, Delon, os homens à perda à pressão, retornaram. Daniel tentou mantê-los juntos, mas as desavenças eram profundas. Após 6 anos turbulentos, eles se divorciaram. Não era ódio, disse ele mais tarde. Era exaustão. Estávamos ambos sofrendo da mesma ferida. Para David, então, com 14 anos, a separação foi insuportável. Seu pai, Harry Mine, havia tirado a própria vida 2 anos antes, em 1979. Daniel era a última figura paterna que lhe restava. O menino o idolatrava tanto que preferia morar com Daniel a morar com sua mãe e o novo companheiro dela, Laurent Prin. Romy concordou a contragosto, mesmo que isso lhe partisse o coração. Essa decisão a assombraria para sempre. Em julho de 1981, David passou as férias de verão na casa dos pais de Daniel, em Saint-Germain-en-Laye, uma propriedade tranquila nos arredores da cidade, cercada por árvores e um portão de ferro ornamentado. Certa tarde, após um passeio, David percebeu que havia esquecido a chave. Em vez de tocar a campainha, tentou pular o portão, algo que já havia feito antes, mas desta vez seu pé escorregou. As barras de ferro afiadas perfuraram sua coxa, rompendo sua artéria femoral. Quando Daniel o encontrou, o menino estava sangrando muito. Ele tentou estancar o sangramento, pressionando as mãos contra o ferimento, gritando por socorro e chamando seu nome. Ele ainda estava consciente, Daniel lembrou mais tarde em meio às lágrimas. Ele olhou para mim e eu disse para ele aguentar firme, mas o sangramento não parava. David morreu em seus braços antes da ambulância chegar. Ele tinha 14 anos. Foi a pior coisa que já vivi, disse Daniel décadas depois. Você pensa que o tempo cura tudo, mas não é verdade. Você apenas aprende a suportar o peso. Durante meses, ele não conseguiu sair de casa. Mal comia. Romy aparecia com frequência chorando silenciosamente ao seu lado. Ver um ao outro era insuportável, disse ele. Estávamos unidos pela dor e ao mesmo tempo destruídos por ela. A imprensa sensacionalista não teve piedade. Poucos dias depois, fotos roubadas do funeral de David vieram à tona. Até fotos do corpo dele foram vendidas. Romy ficou furiosa. Mataram-no 2 vezes. Ela soluçou. Implorou à imprensa que a deixasse em paz. Mas a caça às bruxas nunca cessou. Ela parou de sorrir para as câmeras. Sua saúde se deteriorou. Daniel disse mais tarde que Romy ainda estava viva, mas não verdadeiramente viva. Cada encontro entre eles era permeado pela ausência dela, como uma sombra que se interpunha entre eles. Não éramos mais 4, disse ele. Éramos 3. Era insuportável. Essa tragédia marcou o início da decadência de Romy. Daniel, ainda em choque, tentou reconstruir sua vida, mas uma parte dele, ele ficou para sempre preso naquela tarde. Não se pode voltar da dor, disse ele. Você só aprende a respirar em meio a ela. Uma morte que destruiu tudo. Menos de 1 ano após a trágica morte de David, o coração de Romy Schneider parou. Era a manhã de 29 de maio de 1982. Ela foi encontrada sem vida em seu apartamento no 7º arrondissement de Paris. Descoberta por seu então companheiro Laurent Petin, ela tinha apenas 43 anos. O mundo prendeu a respiração. A radiante rainha do cinema europeu estava morta e as circunstâncias eram tão misteriosas quanto dolorosas. Os rumores começaram imediatamente. Suicídio, overdose, depressão, até rumores de assassinato circularam. A imprensa se aproveitou da situação, apresentando o caso como o capítulo final e dramático de uma história de loucura e dor. Pílulas foram encontradas ao lado de sua cama. Alegadamente, havia álcool em seu sangue. Ela estava sob enorme estresse emocional. O que mais poderia ter sido? Mas Daniel Biasini, o homem que melhor a conheceu em seus últimos e frágeis anos, rejeitou firmemente o sensacionalismo. Não foi suicídio. Disse ele décadas depois. Sem drogas, sem loucura, seu coração simplesmente parou. Segundo Daniel, Romy vinha sofrendo de problemas de saúde há meses, dos quais o público sabia muito pouco. Após uma cirurgia renal em 1981, na qual um órgão foi removido, ela ficou debilitada tanto física quanto mentalmente.
A cicatriz de 30 centímetros em seu estômago tornou-se um lembrete diário de sua vulnerabilidade. Não era apenas a dor, mas o simbolismo que a afetava. Seu corpo estava definhando assim como sua alma já havia definhado há muito tempo. Além disso, havia o fardo financeiro. Embora Romy tivesse feito mais de 60 filmes e trabalhado com grandes nomes como Visconti e Sautet, ela estava profundamente endividada. As autoridades fiscais francesas exigiam o pagamento de dívidas substanciais. Ela sustentava funcionários ex-parceiros e familiares. Ela nunca foi boa com dinheiro e nos seus últimos anos o fardo tornou-se insuportável. Mas o peso mais grande era a dor pela morte de David. Romy nunca superou o ocorrido. Todas as manhãs ela ficava parada em frente ao quarto dele. Os tênis dele ainda estavam perto da porta. Ela se recusava a tirá-los. Às vezes ela se sentava na cama dele e conversava como se ele ainda estivesse lá. Ela não queria viver, Daniel confessou mais tarde, mas também não queria morrer. Simplesmente não sabia mais como seguir em frente. Após a morte dela, Daniel fez o que sempre fazia. Ele a protegeu. Sua filha Sarah tinha apenas 4 anos. Ele afastou os paparazzi e a protegeu dos holofotes e organizou o funeral sozinho, discretamente, com dignidade sem alarde. Alan Dunn, o grande amor de Romy e seu amigo em sua dor, foi um dos primeiros a chegar. Ele ficou sentado ao lado do caixão dela por horas chorando em silêncio. Daniel permitiu. Eles pertenciam um ao outro de uma forma que eu jamais conseguiria, disse ele mais tarde. Naquele dia, Daniel levou Sarah para casa e fez uma promessa a si mesmo. O legado de Romy Schneider não seria deixado à mercê de fofocas e mentiras. Nos anos seguintes, ele raramente se pronunciou publicamente. Recusou propostas de livros e se recusou a dar entrevistas, mas quando mentiras começaram a circular, Romy como uma mulher viciada em drogas e destruída, ele não pôde mais permanecer em silêncio. Transformaram-na numa caricatura. Disse ele numa rara entrevista à Gala. Queriam um espetáculo, uma mulher destruída pela fama, mas ela não foi destruída. Ela estava de luto. Ela era um ser humano. Ela amava seus filhos. Essa era a verdadeira Romy. Um filme que o indignou particularmente foi 3 Dias em Quiberon, que retratava Romy como uma mulher destruída e viciada durante uma entrevista de 1981. Em uma cena, ela se recusa a atender a ligação do filho porque está bêbada demais. Daniel chamou isso de vergonha. Nunca, disse ele com a voz embargada. Ela nunca perdeu uma ligação do David. Nunca. Ele processou os cineastas, exigindo a remoção da cena e indenização por danos. Ele perdeu 2 vezes, mas para ele nunca se tratou de dinheiro. Eu só queria proteger a dignidade dela, disse. Ao jornal Bild acrescentou, se eu não fizer isso, quem fará? Mesmo aos 70 anos, Daniel continuou sendo o defensor mais apaixonado de Romy Schneider. Quando perguntado por que ainda lutava, ele simplesmente respondeu, porque ela era minha esposa, porque ela me deu uma filha, porque ela nunca pôde se defender. E quando lhe perguntaram o que mais lhe lembrava dela, ele não hesitou por um segundo. Ela ria muito. As pessoas se esquecem disso, disse ele com os olhos marejados. Ela ria como alguém que sabe que a vida é curta e amava com paixão. Seus filhos, seu trabalho, seus domingos no jardim. Essa era ela, e eu nunca me esquecerei disso. Daniel Hoge. Hoje, aos 76 anos, Daniel Biasini vive no sul da França, em uma casa simples, porém elegante, isolada dos olhares do público. Depois de décadas protegendo sua filha e preservando a memória da mulher que um dia amou, ele escolheu uma vida mais tranquila. O ex-jornalista, roteirista e correspondente de guerra já se despediu há muito tempo da sua antiga vida sob os holofotes. Mas para aqueles que o conhecem, Daniel continua sendo uma pessoa profundamente reservada e discreta, ainda fluente em 4 idiomas, meticuloso em sua rotina matinal e ainda marcado pelas 2 perdas que definiram sua juventude, David e Romy. Em 2003, ele se casou novamente com Gabrielle Heydrich, escritora e tradutora. Embora o vínculo entre eles seja forte, pessoas próximas dizem que a sombra de Romy nunca está longe. Fotos dela ainda estão penduradas em seu escritório. Fotos espontâneas, imagens do set de filmagem instantâneos com a pequena Sarah no jardim em Saint-Tropez. Ele nunca falou mal de Romy, nunca a reduziu ao que os tabloides costumam retratar, a diva trágica.
Mesmo após seu segundo casamento, ela permaneceu la blessure belle, a bela ferida que ele carregaria para sempre. Existem feridas sobre as quais não se fala, disse ele a um repórter francês em 2020. Você simplesmente as suporta, aprende a andar de forma diferente por causa delas. Seus dias agora são caracterizados pela simplicidade e tranquilidade. Ele lê, cuida de suas oliveiras e observa sua neta Ana Rosalie, filha de Sarah, brincar no jardim quando a família o visita. Às vezes, ele nunca escreve diretamente sobre Romy, mas sempre sobre memória perda e os fantasmas com os quais convivemos. Publicou ensaios, escreveu roteiros e contribuiu discretamente para diversos documentários, jamais permitindo que seu nome fosse usado para fins promocionais. Ao longo dos anos, Daniel conquistou um respeito discreto nos círculos literários e cinematográficos franceses, não pela fama, mas por sua reticência. Inúmeras editoras queriam suas memórias. Ele sempre recusava. As pessoas queriam escândalo, dizia ele. Não queriam a verdade, queriam uma mulher destruída pela fama. Mas essa não era a história dela. Ainda assim, ele acompanhou de perto o legado de Romy Schneider. Assistiu às reprises de Sissi, leu as biografias e até passou 3 dias em Quiberon, o filme contra o qual lutou tão arduamente nos tribunais. Perdeu, mas cumpriu sua promessa. Eu disse à minha filha que sempre defenderia a mãe dela e tenho feito isso. Ele ainda sofre com a forma como o mundo muitas vezes se lembra de Romy hoje como uma pessoa quebrada, viciada e instável. Eles não a conheciam, diz ele. Ela não era fraca. Ela ria o tempo todo. Ela adorava correr descalça pelo jardim. Ela adorava os domingos com meus pais. Ela vivia para David e Sarah. Ela não era apenas um ícone, ela era uma mãe. Daniel ainda mantém contato com alguns dos antigos colegas de Romy, produtores, diretores e até mesmo colaboradores de Alain Delon. Ele não guarda ressentimentos em relação ao papel de Delon na vida de Romy. Pelo contrário, certa vez disse a um jornalista alemão: Alain foi seu primeiro grande amor. Ele nunca representou uma ameaça. Éramos 2 homens diferentes em 2 fases diferentes da vida dela. Nos últimos anos, ele se tornou mais aberto, especialmente após a publicação do livro de Sarah La Beauté du Ciel. Nele, sua filha falou publicamente pela primeira vez sobre a ausência da mãe, o que o comoveu profundamente. Ela devolveu a alma de Romy, disse ele em entrevista a Le Monde, não o ícone a mulher. Hoje, Daniel também atua como mentor de jovens autores. Em pequenas oficinas particulares de escrita, ele os ensina não apenas a técnica, mas também a contar histórias de forma ética. Conte a história, mas não destrua a pessoa, diz ele. Há uma diferença entre a verdade e a crueldade. E, no entanto, ainda existem dias em que o passado o alcança quando ouve uma peça de Schubert no rádio, o compositor favorito de Romy, ou quando sua neta ri como antigamente, ou quando estranhos o reconhecem em uma livraria e lhe perguntam discretamente. Eles eram mesmo o marido dela. Então ele simplesmente diz: sim, eu era o marido dela. Mas ele não diz mais nada, a menos que seja pressionado. Mesmo depois de todos esses anos, a dor ainda está à flor da pele. Ela merecia a verdade, disse ele em uma de suas últimas entrevistas. Ela merecia amor. Só isso. E eu tentei dar a ela os 2. Sarah, o legado vivo. Sarah Biasini tinha apenas 4 anos e meio quando Romy Schneider morreu. Suas lembranças da mãe não são cenas, apenas fragmentos, um beijo à beira da piscina, café da manhã, na cama, o cheiro do seu perfume. Mas crescer na França significava esquecer, não era uma opção. O rosto de Romy Schneider estava por toda parte em fotos em preto e branco, em pôsteres nas intermináveis reprises de Sissi no Natal. Desconhecidos a paravam na rua, sussurrando reverentemente: você é sua filha, não é? Como se ela fosse uma relíquia viva de um fantasma. Mas Sarah não sentia nenhuma conexão com o ícone. Ela se sentia abandonada pela mulher. Durante sua infância e adolescência, Romy era um enigma para ela. Um enigma que ela não necessariamente queria desvendar. Seu pai, Daniel Biasini, tentou protegê-la do pior da histeria midiática. Ele a criou de forma discreta e protegida, longe dos holofotes. Enquanto o público devorava teorias sobre a morte de Romy e a lamentava dramaticamente Sarah, convivia com a dura realidade. Ela era órfã de mãe e havia herdado um legado que mal conseguia suportar.
Eu não queria ser filha dela, admitiu Sarah mais tarde. Não porque eu não a amasse, mas porque eu não sabia como lidar com isso. Ela se recusava a dar entrevistas. Não assistia aos filmes da mãe. Recusava papéis que a comparavam a Romy. Em vez disso, trilhou seu próprio caminho. Estudou História da Arte na Sorbonne e depois foi para os Estados Unidos estudar atuação no Lee Strasberg Institute em Los Angeles e no Actors Studio em Nova York, a um oceano de distância da lembrança que a assombrava. De volta à França, construiu sua carreira na década de 1920, principalmente no teatro, raramente no cinema. Escolhia papéis discretos, personagens complexos. Não queria fama, mas a verdade. Mas por mais distância que criasse a dor, sempre a encontrava novamente. Vivi com uma mulher que não conhecia, disse ela certa vez, e no entanto carreguei a dor dela como se fosse minha. Foi somente em 2017, quando o túmulo de Romy Schneider foi profanado no cemitério de Boissonneau, que algo se quebrou dentro de Sarah. A polícia chamou. O túmulo da mãe dela havia sido profanado. A ideia de que a própria Romy não tivesse tido paz nem mesmo na morte era demais para ela. 2 anos depois, Sarah começou a escrever. Não uma biografia, não. Um livro de revelações, uma carta. Uma carta para sua filha Ana Rosalie, nascida em 2018. Uma carta que se tornou seu livro Duelo Laboté. Lab não é um monumento, não é um acerto de contas. É a tentativa de uma filha de trazer sua mãe de volta. Não o mito, não a figura das manchetes, mas a mulher que um dia a segurou à beira da piscina e morreu antes que ela pudesse se despedir. Todos querem se lembrar dela, escreveu Sarah. Menos eu. Todos querem chorar por ela, menos eu. O livro é cru lírico, por vezes raivoso. Ela questiona que tipo de mãe pode ser sem nunca ter tido uma. Como pode proteger a filha da dor herdada? Quando alguém me pergunta se me lembro dela, escreve, é como me pedir para descrever as partes mais íntimas de mim mesma. Como posso explicar algo para alguém que eu só conheço por fragmentos? Mas escrever mudou algo. Pela primeira vez, Sarah se permitiu sentir o luto não apenas por Romy, mas pela mãe que ela nunca realmente conheceu. E com o luto veio uma certa paz. Ela fala de seu pai Daniel com uma reverência serena. Ele nunca mentiu para mim, disse ela em uma entrevista, nenhuma vez mesmo quando a verdade doía. Ele nunca tentou santificá-la. Deixou-a ser humana. A filha deles, Ana, tornou-se a ponte. Através da maternidade, Sarah começou a entender Romy de uma forma que lhe fora inacessível na infância. Na minha família, existe essa necessidade de dizer "eu te amo", disse Sarah. Nunca saímos de casa em maus termos porque sabemos o que significa perder alguém cedo demais. Seu companheiro, o diretor de teatro Guy Lefeur, disse-lhe certa vez: "Você não será apenas a filha da sua mãe, será a mãe da sua filha." Foi uma revelação. Pela primeira vez, Sarah não era mais definida pelo que havia perdido, mas pelo que podia dar. Hoje, com 20 e poucos anos, Sarah Biasini continua atuando e escrevendo e fala com cautela sobre o passado. Mas ela o faz em seus próprios termos. Ela homenageia Romy não com estátuas ou discursos fúnebres, mas com memória e amor. Ela não era perfeita, disse Sarah, mas ela era minha. E agora, através de Ana, eu a entendo melhor do que jamais imaginei ser possível. Daniel Biasini nunca buscou os holofotes, mas ao quebrar o silêncio, nos presenteou com algo raro, um retrato de Romy Schneider, traçado não pela fama ou pela ficção, mas pelo amor, pela dor e pela verdade. E agora perguntamos a vocês, vocês veem a Romy de forma diferente agora? A imagem que vocês têm dela mudou? Contem pra gente nos comentários. E se a história dela te emocionou, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-la. Não se esqueça de curtir, se inscrever e acompanhar a gente na próxima vez que contarmos as histórias reais por trás das manchetes.